Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre uma banda americana que, na minha opinião, foi a mais bem sucedida aí ao praticar o country rock com contornos psicodélicos. Eles conseguiram, para mim, o que o Byrds tentou no Sweetheart of the Rodeo e não conseguiu. E essa banda é o Moby Grape. Um quinteto, inicialmente, formado aí na virada de 66 para 67, e que contava com uma formação inusual para a época. Até hoje não é muito comum. Essa formação com 3 guitarristas, mais um baixista e um baterista. Então tínhamos como guitarristas, tínhamos o Jerry Miller, o Skip Spence, que era canadense, e a banda foi formada nos Estados Unidos, em São Francisco especificamente. Mas o Skip Spence era canadense e já tinha passado por bandas como o Jefferson Airplane. Eu já falei aqui sobre o Skip Spence quando eu falei no OR, o primeiro álbum solo dele. E também, além dos dois, do Jerry Miller e do Skip Spence, o Peter Lewis, que era filho da atriz Loretta Young. E como baixista tínhamos o Bob Mosley e como baterista o Don Stevenson. E uma curiosidade que agregava muito valor à banda era que os 5 eram compositores, e bons compositores ainda. Mas raramente eles contribuíam entre si. Com exceção do Jerry Miller e do Don Stevenson, que quase sempre compunham em parceria, o Bob Mosley, o Skip Spence e o Peter Lewis, eles geralmente compunham sozinhos. Mas isso dava uma diversidade muito grande às canções. Então, como eu falei para vocês, o Moby Grape, ele embarcou principalmente nessa seara do country rock psicodélico, mas eles fizeram muitas outras músicas com sonoridades diferentes também. Eles partiram um pouco para o folk, eles partiram um pouco para soul music também. O Bob Mosley cantava demais. Então, e o melhor disco deles ainda é o primeiro, também chamado Moby Grape, de 1967. E aqui temos os 5 aqui. Bob Mosley, baixista. Skip Spence, guitarrista. Peter Lewis, guitarrista. Jerry Miller, guitarrista também. E o Don Stevenson, baterista. E essa edição aqui da Sundazed é muito caprichada. Saiu em 2007, só que é dificílimo de se encontrar hoje em dia essa edição para venda. Eu já explico por quê. Vou mostrar aqui os... Por que essa edição especial da Sundazed do álbum de estreia é tão difícil de ser encontrada? Porque o antigo empresário da banda, que eu nem vou falar o nome aqui para não dar ibope para ele tinha a marca da Moby Grape. Ele possuía o nome Moby Grape e ele lançou na década de 90 esses álbuns aqui num selo próprio, o San Francisco Sound, mas que era de uma qualidade sonora horrível, horripilante. Se você vê esses CDs para comprar, por favor, não compre. Compre os da Sundazed, que apesar de serem mais caros, muito mais caros, porque eles são quase raros, mas a qualidade sonora é incomparavelmente melhor. Só que quando a Sundazed relançou isso aqui em 2007, esse cidadão, como ele detinha a posse da marca, ele entrou na justiça para impedir a Sundazed de continuar vendendo. Então, quase todos os álbuns, os CDs, na verdade, foram retirados das lojas. Então, achar isso aqui é uma raridade hoje em dia. E nesse primeiro álbum aqui a gente tem o grupo no auge da sua forma criativa, da sua liberdade criativa. Já começa chutando a porta com uma música bem psicodélica, a mais psicodélica desse álbum, acredito, a segunda mais psicodélica na verdade, que é Hey Grandma,
que é da dupla Miller e Stevenson. Depois temos aqui apesar de chamar Mr. Blues, a música ela é mais voltada para o soul e composta evidentemente pelo Bob Mosley, cantada por ele também. Ele que era o maior apreciador de soul e blues aqui dos 5. Depois temos Fallen You, do Pete Lewis, que o Peter Lewis ele era o mais ligado ao country, e essa música aqui é mais puxada para o country rock. 805, uma balada acústica, também do Miller Stevenson. Come in the Morning, do Bob Mosley, aqui nem tão soul ou blues, aqui é mais uma música de rock mais tradicional mesmo, mas excelente. E depois a música mais psicodélica, assim, Omaha, do Skip Spence. O Skip Spence era o mais psicodélico dos 5 aqui no caso. Inclusive, com o toque de guitarra dele era o mais ácido de todos. O Jerry Miller fazia mais a guitarra base, e o Peter Lewis e principalmente o Skip Spence solavam. Depois temos uma vinheta aqui, Naked If I Want, que dura alguns segundos apenas. Depois uma bela balada country, Someday. Depois outra música bem embebida no country, que é Ain't No Use. E para mim depois a música que eu mais gosto nesse álbum todo, e talvez uma das minhas preferidas da carreira do Moby Grape. Sitting by the Window, uma música melancólica e com arranjo de guitarra simplesmente soberbo. É a música do Peter Lewis. Para mim, é a melhor que ele fez de longe na banda. Temos depois Changes, uma música bem enérgica do Bob Mosley. Por fim, Lazy Me, também é uma música, eu não tenho certeza se é do Bob Mosley, acho que é do Skip Spence, se eu não me engano, mas apesar de ser o Bob Mosley que canta. É do Bob Mosley sim, também, essa. Também é uma música com um vocal mais rascante e mais puxado um pouco para o soul. E por fim, Indifference do Skip Spence, como não podia deixar de ser outra música também, com andamento mais incomum, uma música mais diferentona. E aqui temos também várias faixas bônus aqui para fazer a nossa alegria. Por exemplo, temos aqui um instrumental do Skip Spence, uma música instrumental chamada Rounder, com um grande trabalho de guitarra. Temos a versão inicial, a demo, a versão de audição de Looper, que reapareceria lá no 4º álbum deles, mas para mim, na verdade, o 5º álbum, se a gente for contar. Depois eu vou falar mais sobre essa indefinição aí do 4º ou 5º álbum. Mas essa versão de Looper para mim é simplesmente sublime, é uma pena que não foi lançada na época. A versão de Looper que apareceria no Truly Fine Citizen, o álbum que eu falei, é infinitamente pior. Eu fico chateado essa versão de Looper não ter sido lançada naquela época. Depois temos aqui uma música aqui está colocado como Indifference, mas é Indifference sim. Eu tava uma versão, mas também é uma versão de audição, também é uma versão bem inicial de Indifference, mas que não difere muito da original. Depois temos uma segunda música aqui, que para mim é melhor essa versão inicial também do que a versão que foi lançada oficialmente, que é Bitter Wind. Essa versão de Bitter Wind também é de arrepiar de tão boa. É muito mais crua, o vocal do Bob Mosley que está muito poderoso e os backing vocals estão excelentes também. Eu também lamento que eles não tenham aproveitado essa versão de Bitter Wind, que apareceria depois com uma versão bem mais domesticada, eu diria, no segundo álbum deles, no Wall. E por fim, encerrando aqui as faixas extras, temos uma prova de que quando eles queriam fazer rock psicodélico de verdade mesmo, de fritar o cérebro, eles conseguiam também. Que é o caso de Sweet Ride, Never Again. Essa música aqui nasceu a partir de uma brincadeira com Foxy Lady, do Jimi Hendrix Experience. Mas aqui a gente tem as guitarras aqui furiosas, os três, e o Bob Mosley cantando como nunca também. Essa música aqui, na época ela chegou a ser lançada, mas não em nenhum álbum do Moby Grape, e sim na trilha sonora de um filme sobre surf. Mas para mim, uma das melhores dessas faixas extras aqui
do primeiro álbum. Só que a gravadora na época ali, ela imaginou uma estratégia que parecia ser boa, mas no fim se revelou um fracasso. Das 13 músicas do álbum, ela lançou 10 na forma de compactos, 5 compactos, né? E nenhum deles foi muito bem nas paradas. E também a festa de lançamento desse álbum aqui foi meio que surreal, porque eles tiveram a brilhante ideia de, quando estavam entrando os convidados, fazer chover uma chuva de pétalas, e depois os convidados ficavam escorregando nas pétalas. Eles tinham comprado cerca de 700 garrafas de vinho, mas esqueceram de um abridor, não tinha nenhum abridor na hora, ali para abri-las. E por fim o Jerry Miller, e não sei se era o Pete Lewis ou o Skip Spence, acho que era o Skip Spence, junto com o Jerry Miller. Eles chegaram a ser detidos porque foram pegos aí fumando maconha na companhia de 2 meninas menores de idade. Então isso acabou meio que queimando o filme da banda. E dos 5 membros, 3 tinham problemas psiquiátricos, vamos dizer assim. O de longe, o mais instável deles era o Skip Spence, que depois chegou a ser internado num hospital psiquiátrico, de onde ele sairia para fazer o War, mas isso eu já contei lá no vídeo do War. Mas também o Bob Mosley, mais tarde ele foi diagnosticado como sendo esquizofrênico, e o Pete Lewis sofria constantemente de colapso nervoso também. Então, dos 5 aí, 3 eram um tanto quanto instáveis emocionalmente. Então, o Jerry Miller e Don Stevenson, que eram um pouco mais centrados, vamos dizer assim. E como o primeiro álbum não deu muito certo, a gravadora exigiu que eles fizessem algo mais psicodélico, mais do estilo Sgt. Pepper, talvez, e despachou a banda para Nova York, eles eram lá de São Francisco, e despachou a banda para Nova York para fazer um disco um pouco mais psicodélico, menos country. Não foi exatamente isso que saiu. O segundo disco ele recebeu uma saraivada de críticas na época, mas eu gosto bastante dele e o tempo deu razão à banda. Esse disco hoje ele é bem mais cotado do que foi na época, que é o Wow. Esse disco aqui, com essa capa bem estranha, bem surrealista. Também é uma edição difícil de ser encontrada, que também foi lançada pela Sundays. A Sundays lançou 5 álbuns e quase todos tiveram que ser retirados do mercado. E aqui, como eu falei, a gente tem músicas como Murder in My Heart for the Judge, que é uma música mais roqueira, do Jerry Miller e do Don Stevenson. Eles eram os mais roqueiros dos 5 ali. A versão de Bitter Wind, que não é ruim, só que é muito inferior à versão inicial. Ainda mais que eles quiseram fazer uma colagem de sons que ficou meio desconjuntada no final da música. Depois Can't Be So Bad, uma música que tem até uns toques meio jazzísticos, com sopros. 3/4, uma balada country, também bem emocionante. The Place and the Time, uma boa música também, só que ela já tinha sido lançada também, não tinha sido, ela tinha sido gravada, e aqui está a versão inicial dela também como faixa bônus, e também a versão inicial era bem melhor do que a versão que saiu oficialmente na época. Depois temos Motorcycle Irene, uma música um tanto quanto esquisita do Skip Spence, que narra aí um acidente de motocicleta, com a Irene no caso. Depois temos Rose Color Eyes, uma das mais psicodélicas também, e por incrível que pareça aqui foi o Bob Mosley que compôs essa música, em homenagem à namorada dele na época, que chamava Rose, fugindo um pouco do estilo dele mais voltado para música negra. Depois Funky Tank, uma musiquinha meio vaudeville, meio música de cabaré. Miller's Blues, aqui um blues bem tradicional mesmo, e com o Jerry Miller brilhando na guitarra.
Aqui é a única contribuição do Peter Lewis para esse álbum aqui, uma linda balada com instrumentos de cordas, com arranjo de cordas muito bonito, que é He. Depois, uma música que parece até uma piada, porque até eles fizeram um efeito como se fosse aqueles compactos dos anos 20, que é Just Like Jenny Autry, a Foxtrot. É um Foxtrot mesmo, uma música daquelas de vovó, que é do Skip Spence, não surpreendentemente. E por fim, Naked If I Want You, que era uma vinheta, que no primeiro álbum aqui também é uma vinheta, que foi revisitada. Como faixa bônus, temos a versão, para mim, bem melhor de The Place and the Time, uma versão bem mais roqueira, bem com mais energia. Depois temos um country mais tradicional com Stop, ainda na versão demo. Depois outra música mais puxada para o country também, que é Loosely Remember. Uma versão alternativa de Miller's Blues, mas que não difere muito da original. Depois a música que entraria no terceiro ou quarto álbum, que é What's to Choose, do Pete Lewis. E Seeing, uma música meio que bem emocionada, também é quase como um pedido de socorro do Skip Spence, que também entraria no terceiro álbum, ou quarto. Só que as gravações desse álbum aqui foram muito tumultuadas. Aqui o Skip Spence surtou de vez. Ele chegou a correr atrás do Don Stevenson com o machado, em pleno hotel onde eles estavam hospedados, porque ele cismou que o Don Stevenson estava fazendo algum feitiço contra ele, alguma coisa assim. Ele estava meio que obcecado com feitiçaria, com voodoo, com essas coisas. Ele achava que o Don Stevenson estava querendo prejudicar ele, então ele acabou correndo atrás dele com o machado. E a banda acabou se desfazendo temporariamente após o final das gravações do Wall e voltaria a princípio como um quarteto sem o Peter Lewis, que tinha sofrido mais um colapso nervoso, num álbum que na verdade foi vendido como um bônus do Wall. Por isso que eu não sei se esse aqui é o terceiro álbum ou simplesmente é um bônus do segundo. Vamos combinar que ele é o terceiro só para fins aqui de facilitar aqui a narração. Que é o Grape Jam. Aqui na verdade é um álbum ao vivo. Apesar de ter o Peter Lewis aqui na capa, ele não participa desse álbum aqui. E aqui a gente tem mais gravações ao vivo da banda como um quarteto, mas em companhia de convidados como o Al Kooper, o tecladista Al Kooper, o guitarrista Mike Bloomfield. Temos aqui mais jam sessions do que canções propriamente, a não ser a primeira. A primeira realmente é digna de nota, Never. Se você ouvir Never, você vai entender de onde o Led Zeppelin tirou a inspiração para fazer Since I've Been Loving You. Na verdade, tem gente que diz até que é um plágio na cara dura mesmo. O Led Zeppelin tem um histórico de plagiar mesmo, né? Outras bandas e artistas. E aqui, Never, você vê que foi uma clara inspiração. O Robert Plant, ele era muito fã do Moby Grape. Então, não é surpresa que o Led Zeppelin tenha se inspirado aqui nessa canção. Para fazer especificamente Since I've Been Loving You, do Led Zeppelin 3. Pois as outras aqui temos 3 Jam Sessions, que é Boysenberry Jam, Blackcurrant Jam e Marmalade. E depois um poema que foi enviado por um fã que eles musicaram. Aqui, se não me engano, acho que não é ao vivo, não. Aqui acho que é de estúdio mesmo. Que é The Lake, que é um poema meio nonsense, com uma letra meio surreal também. Mas esse álbum aqui, ele é meio aborrecido de se ouvir, sinceramente. Com exceção de Never. Never é uma musicaça. E aqui ainda temos faixas bônus também de Jam Sessions, que é Grape Jam No. 2, Grape Jam No. 9 e Bag's Groove. Aqui do Grape Jam, que não, ou é um bônus do segundo álbum ou seria o terceiro álbum da banda aqui.
Só que logo depois disso, o Skip Spence acabou saindo da banda por motivos óbvios, né? Porque ele já estava bem surtado já. E esse álbum aqui, Moby Grape 69, foi gravado como um quarteto. Aqui o Peter Lewis já tinha se reintegrado à banda. Então aqui eles eram 2 guitarristas, um baixista e um baterista. Aqui o Jerry Miller, uma foto dele. E aqui no Moby Grape 69, que é o nome desse álbum, vamos dizer que é o quarto deles, temos músicas muito mais voltadas também para o country rock ou para baladas, do que, e aqui foi diminuindo um pouco aquele aspecto de soul music e música negra em geral, apesar de ter momentos sim que tem. Mas aqui podemos citar Ain't That a Shame, a segunda canção, com mais pro country. I Am Not Willing, uma grande balada. Também outra balada bem singela do Bob Mosley, saindo do estilo dele, cantando com uma voz bem mais contida e melodiosa. It's a Beautiful Day Today. Pois Truckin' Man e Hoot já são músicas mais ásperas e mais roqueiras. Uma breve balada acústica do Peter Lewis, que é If You Can Learn From My Mistakes. E What's to Choose, outra grande balada também do Peter Lewis. E temos até Sim, que tinha aparecido ali como faixa bônus do Wall. Aqui foi uma canção gravada pelo Skip Spence. E, da época ali das gravações do Wall, aqui ele não estava mais presente, mas mesmo assim foi incluída uma música dele aqui nesse álbum. E aqui temos Soul Still, como faixas bônus, Soul Still, essa é um soul mais castiço aí do Bob Mosley. Mais uma versão demo de If You Can Learn From My Mistakes. Uma música também do Skip Spence, que data da época do Wall, uma música bem agitada, que é You Can Do Anything. Infelizmente não foi aproveitada, poderia ter sido aproveitada, que ela tem uma energia forte. Temos versões alternativas de It's a Beautiful Day Today, What's to Choose. Temos aqui Big, uma música que não foi lançada à época, uma música bem acústica, parece aquela música de faroeste até. E uma versão demo de Hoochie. Aqui então, Moby Grape 69, o quarto álbum deles, ou o terceiro, segundo alguns. E o Bob Mosley pegou a todos de surpresa quando ele decidiu sair da banda para se alistar na Marinha Americana. Ninguém esperava por aquilo. Mas já era um claro sinal aí de instabilidade emocional. Ele ficou menos de um ano alistado na Marinha porque ele arrumou briga com outro oficial e foi expulso. E o quarto ou quinto álbum da banda, Truly Fine Citizen. Aqui a banda já como um trio apenas. Só o Peter Lewis na guitarra. O Jerry Miller fazia às vezes de guitarra, mas também o baixo foi tocado por ele. E o Don Stevenson, evidentemente, na bateria. Então, Truly Fine Citizen. Aqui já é um álbum que o Peter Lewis domina mais. A maior parte das composições são dele. Desses álbuns que eu citei, é o que eu menos escuto, sinceramente. Tem uma música que eu gosto bastante, que é a faixa título, que é a mais pop daqui do disco. Mas eu lamento que a versão de Looper aqui seja tão inferior à versão que aparece lá nas faixas bônus do Moby Grape, o primeiro álbum. Também temos aqui Right Before My Eyes, que é countryzão bem tradicional também. Mas é um country mais quadrado, naquele country mais psicodélico, longe disso, que é do Peter Lewis. E temos, por fim, Tongue Tied, que também é uma canção do Skip Spence que ficou para trás também. Eles acabaram aproveitando aqui.
E aqui, como faixa bônus, temos 3 faixas ao vivo, da época que a banda era o quinteto ainda. Então aqui merece atenção as faixas bônus do Truly Fine Citizen. Que é que eles tocam rounder e com vocais, não é apenas instrumental aqui, tinha um vocal sim, tinha uma letra, música. Miller's Blues e Changes ao vivo. Depois temos uma versão demo de Seeing, outra, chamada Skip Song. Uma outra versão ainda de Looper, mas muito parecida com a versão que está no álbum que foi lançada. A versão instrumental de Soul Steal e uma versão inicial também de Tongue Tied, chamada de Cockatoo Blues. E com isso, a banda acabou se separando, depois do Truly Fine Citizen, mas retornaria em 1900, esse disco é de 1969, finalzinho de 69. Em 1971, a banda se reuniu brevemente. Na verdade, não foi bem uma reunião de todo mundo fazer show e todo mundo se encontrar, mas foi uma reunião no vinil aqui que é o 20 Granite Creek. Esse disco aqui, que não é essa edição aqui, não é da Sundays. Sundays não lançou esse disco. E aqui, na verdade, o Skip Spence só mandou uma música só, ele não chegou a gravar com a banda. Aqui o Skip Spence contribui com Chinese Song, uma música que só ele toca aqui com um instrumento, apesar de chamar Chinese Song, ele usa um instrumento japonês de cordas, que é o koto, que é o que ele usa aqui nessa música, que é bem diferente, tem um acento étnico bem interessante. Mas aqui as que eu mais gosto é Gypsy Wedding, que abre o disco do Bob Mosley. Também é uma música mais enérgica também. E Apocalypse do Peter Lewis, essa sim é uma grande canção. Uma das melhores deles, talvez. E aqui fecha o álbum Horse Out in the Rain do Peter Lewis também. É interessante. Também mais puxado um pouco para o country rock. E aqui uma curiosidade aqui, existe uma faixa que chama About Time, que é a única faixa do Don Stevenson que ele compôs sozinho. O Jerry Miller vez ou outra compõe uma música sozinho, como Miller's Blues, mas o Don Stevenson só nesse álbum aqui que foi compor uma faixa sozinho, que é About Time. Mas é uma faixa que passa batido, sinceramente. E para quem não tem ou não está com condições de ter essa discografia que eu falei aqui, vale muito a pena se você achar essa coletânea dupla aqui. Vintage, The Very Best of Moby Grape. Aqui tem o primeiro álbum na íntegra, o melhor deles. Quase todo o segundo álbum, faltam 2 músicas só. Do terceiro falta uma música também. Do Grape Jam não tem nada. Poderia ter Never. E 2 músicas do Truly Fine Citizen. E também não tem nada do 20 Granite Creek. Mas são um álbum duplo aqui que tem também muita história para contar aqui, muitas notas de rodapé aqui, liner notes para o pessoal se deliciar. E os 5 aqui uma foto antológica dos 5 aqui. Então esse álbum aqui, além de ter tudo que eu falei para vocês, interessante que em algumas canções foi mantido os diálogos dos músicos com o produtor da banda. Isso acontece aqui com Fall on You, do primeiro álbum. Essa conversa não está registrada no álbum mesmo, só aqui na coletânea. Também acontece com Big. Big, então, normalmente ela tem 2 minutos só, a versão compactada,
mas aqui passa de 4 porque eles quase não conseguiram gravar música de tanta risada que davam. Deviam estar tudo meio com algumas coisas ilegais na cabeça, né? Eles param a música, recomeça, para e recomeça, mas fica um documento histórico interessante. Então, para quem quiser, foi onde eu conheci a banda, foi através aqui. Então, Moby Grape, gente, eu recomendo muito essa banda, apesar de não ser muito comentado hoje em dia. Tem grandes fãs, como eu falei para você, o Robert Plant era um grande fã da Moby Grape. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!